A campainha tocou numa tarde de quinta-feira. Abri a porta e encontrei uma jovem que nunca tinha visto antes. Ela disse que era filha do meu filho. Fazia 25 anos que eu não ouvia o nome dele pronunciado em voz alta. Não desde aquela manhã em que encontrei minha esposa caída no chão da nossa quitanda. O cofre escancarado atrás dela, vazio. Cada centavo que juntamos durante 20 anos havia sumido. Meu filho sumiu junto. Minha esposa morreu 5 dias depois. Derrame cerebral. Nunca mais acordou. E o Marcelo nunca voltou, nunca ligou, nunca explicou nada, simplesmente evaporou como se nunca tivesse existido. Agora a filha dele estava parada na soleira da minha porta. Ele faleceu mês passado, ela disse. Antes de morrer, contou tudo para mim. E me deu isto. Ela ergueu uma chave. Pequena, prateada, comum. O que é isso? Perguntei. Ele disse que você merece saber a verdade sobre por que ele foi embora, sobre onde ele esteve, sobre o que ele fez todos esses anos. Eu encarei aquela moça com os olhos da minha falecida esposa. Ele passou a vida inteira tentando te dizer uma coisa. Ela falou. Essa chave abre tudo. Peguei a chave da mão dela. Quando eu usei aquela chave, tudo o que acreditei por mais de 20 anos estava prestes a desmoronar. Meu nome é Rogério Duarte. Tenho 64 anos de idade. Esta é minha história. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Agora, de volta à história. A campainha tocou às 15h42. Quase não atendi. Nunca recebo visitas. Normalmente é alguém vendendo plano de internet ou perguntando se considerei colocar cerca elétrica. Mas tocou de novo. Insistente. Então fui até a janela verificar. Uma jovem estava parada na minha varanda. Início dos 20 anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, mochila surrada nas costas. Não parecia vendedora. Parecia nervosa. Abri a porta só um pouco. Posso ajudar? Ela me encarou por um instante, abriu a boca, fechou. Tentou de novo. O senhor é Rogério Duarte? Algo no rosto dela parecia familiar. O jeito que ficava parada. Talvez o formato do queixo. Quem quer saber? Eu sou Amanda. Amanda Duarte. Ela fez uma pausa. Engoliu seco. Eu sou filha do Marcelo. Minha mão apertou a maçaneta da porta. O mundo se reduziu apenas àquele rosto. E eu vi agora. Aqueles olhos. Os olhos da Beatriz, minha esposa. O mesmo tom exato de castanho escuro olhando de volta para mim. Entre, ouvi minha própria voz dizer. Ela me seguiu para dentro do apartamento. Lugar pequeno, um quarto limpo, mas gasto. Moro aqui há 8 anos. Tempo suficiente para nem perceber mais como é. Acabamos na mesa da cozinha sem combinar nada. Ofereci café porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Ela concordou com a cabeça. Servi 2 xícaras enquanto ela se sentava, colocando a mochila cuidadosamente aos pés. Meu trabalho da manhã ainda estava espalhado pela mesa. Extratos bancários de clientes, calculadora, caneta vermelha onde eu tinha circulado discrepâncias. Empurrei tudo pro lado e sentei na frente dela. Ela envolveu as 2 mãos na caneca de café como se estivesse com frio. Ele morreu mês passado. Esperei. Não perguntei quem. Já sabia. Câncer, ela disse. De pâncreas. Ficou doente quase 1 ano. A notícia chegou sem impacto. Eu já tinha chorado meu filho. Fiz isso há mais de 20 anos quando ele esvaziou nosso cofre e desapareceu. Não dá para lamentar alguém 2 vezes. Antes dele morrer, Amanda continuou sem me olhar nos olhos no hospital. Ele me contou coisas. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Que tipo de coisas? Sobre o Senhor. Sobre o que aconteceu. Por que ele foi embora? O que aconteceu é que ele esvaziou nosso cofre e desapareceu. Ela estremeceu, mas não desviou o olhar. Em vez disso, enfiou a mão na mochila e tirou uma chave pequena e prateada. Colocou na mesa entre nós, ao lado da minha calculadora e caneta vermelha. Era uma chave comum de depósito. O número 231 estava marcado na lateral. Ele me fez prometer que ia te encontrar, ela disse baixinho.
para te dar isto. Eu encarei a chave pousada na minha mesa da cozinha. Pequena, prateada e comum. Tem um depósito, Amanda disse. Aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que está tudo lá. Tudo? O que ele levou? Por que ele realmente foi embora? Tudo isso. Peguei a chave. Estava fria na palma da minha mão. Mais leve do que esperava. Não vejo meu filho há mais de 2 décadas. Não ouvi a voz dele. Não sabia se estava vivo ou morto ou se pensava em mim. Agora ele está morto. E essa moça está sentada na minha cozinha. Essa moça com os olhos da minha esposa e o sobrenome do meu filho, segurando respostas que parei de querer anos atrás. Amanda disse baixinho. Ele queria que você soubesse a verdade. Disse que você merecia pelo menos isso. Virei a chave entre os dedos. O metal esquentou um pouco contra minha pele. Verdade. Depois de tanto tempo, nem tinha certeza se queria a verdade. Verdade não ia trazer a Beatriz de volta. Não ia me devolver aqueles anos trabalhando em 3 empregos e comendo miojo e lavando roupa na banheira, quando a lavanderia era cara demais. Mas minha neta estava sentada na minha frente esperando eu dizer alguma coisa. Fechei o punho em volta da chave. Onde fica esse depósito? Amanda pegou o celular dela, me mostrou o endereço. É uns 15 minutos daqui, na Avenida Brasil. Concordei com a cabeça, mas não processei direito. Minha mente já tinha ido para outro lugar. De volta àquela primavera quando o cofre foi esvaziado pela primeira vez. Quando aprendi como a traição se sente. Eu tinha 41 anos naquela época. Beatriz tinha 39. Ainda forte, ainda trabalhando 6 dias por semana. A gente era dono da quitanda do seu Rogério. Um comércio pequeno na rua Silva Teles, em Andaraí. 20 metros quadrados, sempre cheio. O cheiro de frutas frescas e verduras enchendo o ar da abertura até o fechamento. Construímos aquele lugar do nada. 20 anos de semanas sem folga. E mãos cortadas de tanto descascar batata e aprender a sorrir para os clientes, mesmo quando a gente queria desabar. Beatriz cuidava de toda a parte de frente. Relacionamento com clientes. Eu gerenciava o estoque e as contas. Nosso filho Marcelo trabalhava lá também. Desde que terminou o ensino médio. Tinha 23 anos. Bom com os clientes. Aparecia na hora certa. Nunca reclamava das horas longas. Éramos uma família. Pelo menos era isso que eu pensava. De qualquer forma, Beatriz guardava dinheiro num cofre no depósito dos fundos. Era um hábito antigo dela de ter crescido pobre em Duque de Caxias. A família dela tinha perdido todas as economias quando uma financeira quebrou durante a infância dela. Depois disso, ela nunca mais confiou em banco nenhum. Isso aqui eu posso ver, ela dizia batendo no cofre. Isso aqui eu posso tocar. Discuti com ela sobre isso. Falei que banco era mais seguro agora, que guardar tanto dinheiro em espécie era perigoso. Mas ela era teimosa. Toda semana ela separava um pouco extra do caixa, colocava no cofre. R$ 50 aqui, 100 ali. Durante 17 anos, foi acumulando. 240 mil reais organizados em envelopes etiquetados. A letra caprichada da Beatriz, marcando para que servia cada maço. Pagamento de fornecedores, folha de pagamento, fundo de emergência. E o envelope maior, aquele que a gente adicionava todo mês, fundo de compra do imóvel. A gente tinha alugado o espaço da quitanda todos aqueles anos. O proprietário tinha prometido vender pra gente quando juntássemos o suficiente. Finalmente estávamos perto. Beatriz ensinou a combinação pro Marcelo quando ele fez 21 anos. Lembro dele fazendo isso, chamando o Marcelo pro depósito e escrevendo os números num pedaço de papel. Caso aconteça algo comigo, ela tinha dito, você precisa poder cuidar do seu pai. Marcelo tinha concordado com a cabeça. Sério, memorizando os números, depois jogando o papel fora como a mãe dele mandou. Aquela manhã começou normal. Beatriz foi pro depósito cedo buscar dinheiro pros nossos fornecedores. Tínhamos uma entrega grande chegando. Eu estava na área de frente organizando as caixas de tomate, rádio tocando sertanejo, já quente mesmo faltando ainda 3 horas para abrir. Então ouvi alguma coisa cair. Um barulho pesado vindo do depósito dos fundos. Encontrei ela no chão. O rosto dela estava cinza
retorcido, uma mão segurando o peito. Atrás dela, a porta do cofre pendurada aberta, completamente vazio. Não lembro muito do que aconteceu depois. Ligar para o 192, segurar a mão dela, os paramédicos colocando ela na ambulância. A sala de espera do hospital com suas luzes fluorescentes e cheiro de desinfetante e pessoas chorando nos cantos. Mantiveram ela em aparelhos por 5 dias, respirando por ela. O coração dela batendo só porque faziam ele bater. Os médicos continuavam usando palavras como catastrófico e dano irreversível. Estavam me preparando, percebi depois, me dizendo que ela não ia voltar. Liguei para o celular do Marcelo sem parar. Caixa postal todas as vezes. Fui no apartamento dele no segundo dia. O proprietário me deixou entrar depois que expliquei sobre a Beatriz. Estava tudo ainda lá. As roupas dele no guarda-roupa, louça na pia, cama desarrumada como se ele tivesse acabado de levantar. Mas o Marcelo tinha sumido. O carro dele tinha sumido da vaga. Parecia que ele tinha saído para o trabalho e nunca mais voltou. A polícia veio no hospital no terceiro dia. Fizeram perguntas sobre o cofre. Quem sabia a combinação? Quando foi a última vez que viu Marcelo? Os rostos deles eram compreensivos, mas sabiam. Apenas 3 pessoas conheciam aquela combinação. Beatriz, eu e o Marcelo. Beatriz morreu naquela tarde sem acordar. Os aparelhos continuaram apitando e então, de repente, pararam e o médico estava dizendo alguma coisa sobre horário do óbito e eu estava assinando papéis que não li. O funeral foi pequeno. A comunidade do comércio local apareceu. Outros donos de negócio que conhecíamos. Mas a fofoca já tinha começado. As pessoas sabiam do cofre vazio, do Marcelo desaparecendo. Pararam de me olhar nos olhos. Conversas morriam quando eu me aproximava. Os que ficaram sendo gentis foram piores de alguma forma. A pena deles pesava em mim como um fardo. Tive que vender a quitanda para cobrir as contas médicas da Beatriz e custos do funeral. Vendi rápido por menos do que valia para alguém que mudou o nome em menos de um mês. Me mudei para um apartamento barato. Comecei a trabalhar em 3 empregos. Limpeza em hotel de manhã, segurança em loja à tarde, contabilidade à noite para quem me contratasse. Levou anos para subir de volta para algo parecido com chão firme. Anos de turnos noturnos e jantares de miojo e lavar roupa na banheira quando a lavanderia parecia cara demais. Construí uma vida pequena. Mantive a cabeça baixa. Parei de esperar muito. A raiva se instalou devagar. Virou parte da mobília. Acordava com raiva, ia dormir com raiva. Carregava comigo como um peso extra no peito. Meu filho tinha roubado tudo e fugido. Era nisso que acreditava. Era nisso que todo mundo acreditava. A voz da Amanda me trouxe de volta. "O senhor tá bem?" Pisquei. Minha cozinha voltou ao foco. O café tinha esfriado na minha caneca. A chave ainda estava na minha mão, esquentando contra minha palma. Passei mais de 20 anos achando que sabia exatamente o que meu filho fez. Eu disse. Minha voz saiu áspera. "Agora você tá me dizendo que eu estava errado." Amanda olhou para baixo para o café dela. "Não sei se o senhor estava errado. Só sei que tem mais coisa nessa história. Ele me falou pelo menos isso antes de morrer." Me levantei, as pernas rígidas de tanto ficar sentado. Levei minha caneca até a pia e joguei o café frio no ralo. Quando me virei, Amanda estava me observando com aqueles olhos. Os olhos da Beatriz. "A gente devia ir", eu disse. "Pro depósito. Se tem alguma coisa lá que eu preciso ver, vamos acabar logo com isso." Ela concordou com a cabeça e pegou a mochila. Peguei minha carteira e as chaves, verificando se a chave do depósito ainda estava na minha mão. Estava. Íamos ver o que o Marcelo deixou para trás. Depois de todo esse tempo, finalmente ia saber por que meu filho nos destruiu. Ou pelo menos era isso que dizia para mim mesmo. Parte de mim não tinha certeza se queria saber. Parei na porta, a mão na maçaneta. Amanda estava atrás de mim com a mochila esperando, mas não conseguia fazer aquela maçaneta girar. Estava prestes a entrar num carro com alguém que nunca tinha visto. Alguém que alegava ser minha neta. Dirigir até um depósito para olhar o que quer que meu filho morto tivesse deixado para trás.
Me virei. Espera. Amanda me olhou, incerta. Antes da gente ir, eu disse: preciso saber mais sobre você. Sobre ele. Ela concordou devagar. Ficamos ali parados na minha entrada estreita por um momento. Então ela voltou em direção à mesa da cozinha. Segui ela. Sentamos de volta nas mesmas cadeiras que acabamos de deixar. Me conta sobre você, eu disse. Me conta sobre o Marcelo. Amanda colocou a mochila no chão. Juntou as mãos sobre a mesa. Cresci no Meyer. Só eu e ele. Apartamento pequeno perto do Mercadão. Sua mãe? Ela foi embora quando eu tinha 3 anos. Voltou para a família dela em algum lugar do interior de Minas. Não lembro muito dela. Só vocês dois então. Como eu sozinho. Mas pelo menos ela teve o pai dela. Como ele era? A pergunta saiu mais áspera do que pretendia. Amanda olhou para baixo para os punhos dela. Triste. Ele era sempre triste. Mas ele estava presente, sabe? Todo dia de manhã fazia café da manhã antes do trabalho. Toda noite ajudava com minha lição de casa. Ia em toda reunião de pais e mestres, todo evento da escola. Mesmo quando estava exausto do trabalho. O que ele fazia? Construção civil. Principalmente obras comerciais. Ele chegava em casa coberto de poeira, mãos todas machucadas, mas nunca perdia um dia, a não ser que estivesse muito doente. Tentei imaginar meu filho como pedreiro. 23 quando foi embora. Forte e jovem. 48 quando morreu. Aqueles anos no meio. Trabalhando com as mãos, criando uma filha sozinho. Ele falava da gente? Perguntei. Sobre mim e a mãe dele? Amanda concordou com a cabeça. Não muito. Mas às vezes contava histórias sobre a quitanda. Sobre aprender a escolher frutas com a mãe. Sobre você mantendo os livros contábeis, como você sempre conseguia achar um erro só de olhar os números. Algo se retorceu no meu peito. Ele tinha lembrado dessas coisas. Quando eu era pequena, talvez 10 anos, ele me mostrou uma foto da carteira dele. Um homem e uma mulher parados na frente de uma quitanda. Ele disse: esse é seu avô, Rogério. Só isso. Só seu nome. Nunca explicou por que eu não conhecia você. Não. Eu perguntei. Ele só ficava quieto, mudava de assunto. Aprendi a parar de perguntar. Ficamos em silêncio por um momento. Observei essa moça que tinha os olhos da Beatriz e o queixo do Marcelo e algum eco de mim mesmo que não conseguia identificar direito. O que ele te contou? Perguntei. Antes de morrer. No hospital. O rosto da Amanda ficou tenso. Ele adoeceu ano passado. Câncer de pâncreas. Estágio 4. O médico disse 6 meses. Ele conseguiu 11. 11 meses morrendo. Me perguntei se ele tinha tido medo, se tinha sentido dor, se tinha pensado em me ligar. Continuou trabalhando quase até o fim. Amanda continuou. Não queria parar. Dizia que tinha coisas para terminar. Na última semana ele estava no hospital. Tinham dado tanta morfina para ele que ele mal sabia onde estava. Mas uma noite por volta das 2 da manhã, ele acordou lúcido. Agarrou minha mão tão forte que doeu. A voz da Amanda ficou mais baixa. Ele disse: preciso te contar uma coisa antes que eu não consiga mais. E ele me contou sobre você, sobre o Rio de Janeiro, sobre um depósito com uma chave que ele tinha guardado escondida. Me fez memorizar o endereço. Me fez prometer que ia te encontrar. Ele te contou por que foi embora? Não muito. Só que alguma coisa aconteceu. Que ele teve que ir embora. Que ele carregou aquilo todos esses anos e precisava que você soubesse a verdade. A verdade? Eu disse sem emoção. Ele teve mais de 20 anos para me contar a verdade. Ele disse que não podia. Disse que tinha muita vergonha. A palavra atingiu errado. Vergonha. Ele devia ter vergonha. Esvaziou nosso cofre e desapareceu. A mãe dele morreu achando que tinha sido traída pelo próprio filho. Amanda estremeceu, mas segurou o meu olhar. Ele morreu sabendo disso também. Sabendo o que fez com a mãe dele. Faz parte do que matou ele, acho. O câncer matou ele, talvez. Mas ele carregava tanta culpa. Era como ver alguém se afogando devagar. Desviei o olhar. Pela janela da cozinha para o prédio do outro lado da rua. Tentei sentir alguma coisa além de raiva. Não consegui direito.
Como você chegou aqui? Perguntei, mudando de assunto. De Tijuca. Ônibus até a rodoviária. Outro ônibus de lá. Ela pausou. Levou umas 5 horas no total. Onde você tá ficando? Albergue no centro. É barato. Estudei o casaco gasto dela, a mochila surrada, a exaustão sentada nos ombros dela. Ela tinha passado 5 horas em ônibus para me trazer uma chave de um pai que acabou de morrer. Tomei uma decisão antes de pensar demais. Você pode ficar aqui hoje à noite. O sofá vira cama. Os olhos dela arregalaram. Não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Mas você veio até aqui. Hesitei, depois terminei. E você é família, gostando eu disso ou não. Algo mudou na expressão dela. Alívio, talvez. Ou gratidão. Obrigada. Ela disse baixinho. Me levantei. Peguei minha carteira de onde tinha colocado no balcão. Vamos pro depósito. Se tem alguma coisa lá que eu preciso ver, é melhor acabar logo com isso. Amanda pegou a mochila e me seguiu até a porta. Dessa vez não hesitei. Girei a maçaneta, saí pro corredor, tranquei a porta atrás de nós. Meu carro estava no estacionamento. Um Gol velho que queimava óleo e fazia barulhos preocupantes quando eu virava à esquerda. Amanda entrou no banco do passageiro sem comentar. Liguei o motor, puxei o endereço no meu celular. 15 minutos, o mapa disse. 15 minutos até o que quer que o Marcelo tivesse deixado para trás. Amanda ficou quieta enquanto eu dirigia, olhando pela janela para a cidade que ela provavelmente nunca tinha visto desse ângulo. Concentrei nas ruas familiares ficando não familiares, conforme nos aproximávamos da área industrial perto da Avenida Brasil. O depósito apareceu à nossa direita. Cerca de tela, portas alaranjadas em fileiras longas. O tipo de lugar onde as pessoas guardam coisas para que não tem espaço ou coisas que querem esquecer. Estacionei no pátio. Desliguei o motor. A chave estava no meu bolso. Pequena e pesada. Amanda me olhou. Pronto? Não estava. Mas concordei com a cabeça de qualquer jeito. Saímos do carro e caminhamos em direção ao escritório. O gerente mal olhou quando entramos no escritório. Empurrou uma prancheta pelo balcão. Caneta presa por uma corrente. Assinei meu nome. Amanda assinou o dela embaixo. Ele me entregou um mapa pequeno do local. Unidade 231 circulada em marcador vermelho. Lá no fundo, ele disse já olhando de volta para o celular dele. Tranque quando terminar. Saímos pro calor. Fileiras de portas alaranjadas se estendiam na nossa frente. Idênticas e numeradas. O sol batia no metal fazendo tudo tremer. Amanda caminhou ao meu lado, quieta. Nós dois seguindo o caminho entre as unidades. A unidade 231 estava no final mais distante. Enfiada no canto como se estivesse se escondendo. Parei na frente dela. A chave na minha mão. Minha palma estava suando. O metal estava escorregadio. O senhor tá bem? Amanda perguntou. Não estava, mas concordei com a cabeça e encaixei a chave na fechadura. Clicou. Puxei a porta para cima. O metal gritou nos trilhos, o som ecoando no concreto. A porta subiu e abriu, revelando escuridão dentro. Entrei na unidade. Era pequena, talvez 2,5 metros por 3. Luz fraca do corredor atrás de nós era a única iluminação. Partículas de poeira flutuavam no ar. O espaço cheirava a papelão e metal e tempo. Contra a parede do fundo havia um cofre verde escuro. Tamanho médio. Exatamente o mesmo tipo que a Beatriz mantinha no depósito da quitanda. Parei de me mexer. Não conseguia respirar direito. É aquele. Amanda começou. Mesmo tipo, eu disse. Minha voz saiu estranha. Mesmo que ele esvaziou. A ironia me atingiu como algo sólido. Ele tinha roubado de um cofre. Guardou tudo em outro. Todos esses anos. Tinha um pedaço de papel colado no topo. Me aproximei. Números escritos na letra do Marcelo. 07-15-78. A data de aniversário dele. 15 de julho de 1978. Números que eu conheceria em qualquer lugar. Alcancei o disco. Minhas mãos estavam tremendo, mas precisava fazer isso sozinho. Direita até 07. Esquerda passando do 0 até um 5.
Direita até 7-8. A alavanca cedeu. A porta se abriu com aquele gemido metálico familiar que não ouvia há décadas. Dentro, havia pilhas de dinheiro, presas com elástico, organizadas por denominação. Cada pilha tinha uma faixa de papel com um ano escrito em marcador preto. As primeiras eram logo depois que ele foi embora. Depois marchavam para frente pelos anos. Início dos anos 2000, os 10, os 20. A pilha mais recente marcada apenas meses atrás. Me ajuda, eu disse para Amanda. Minha voz estava tremendo agora também. Tiramos as pilhas juntos. Colocamos no chão de concreto. Nenhum de nós falou. Só o som do papel farfalhando, elásticos estalando enquanto organizávamos. Notas de 50 num monte, de 100 em outro, de 20 empilhadas direitinho. Conta comigo, eu disse. Amanda pegou o celular dela, abriu a calculadora. Contei em voz alta. Ela somou. Pilha após pilha após pilha. 322 mil reais, ela disse finalmente. Sentei no chão de concreto. As notas me cercavam como evidência. Mais do que ele tinha levado. Mais do que os 240 mil que estavam no cofre da Beatriz. Ele tinha adicionado. Guardado mais. Ano após ano adicionando mais. Ele pagou de volta, eu disse. As palavras saíram quebradas. Cada centavo e ainda mais. Comecei a chorar. Não tinha chorado em anos. Não choro de verdade. Não assim. Mas não conseguia parar. Lágrimas quentes com raiva e confusas e alguma outra coisa que não tinha nome. Amanda sentou ao meu lado no concreto. Não me tocou. Só ficou ali esperando. Quando consegui respirar de novo, olhei de volta para o cofre. Tinha mais dentro. 3 caixas de papelão empilhadas atrás de onde o dinheiro tinha estado. Me ajuda com essas, eu disse. As caixas estavam etiquetadas na letra do Marcelo. As 3 diziam Amanda. Puxamos a primeira para fora, abrimos. Fotografias. Centenas delas. Amanda bebê, minúscula e de rosto vermelho num cobertor de hospital. Amanda criança pequena com um sorriso banguela segurando um coelho de pelúcia. Fotos escolares. Ano após ano. Jardim de infância, 1ª série, 5ª série, ensino médio. Peguei uma. Amanda talvez 7 anos parada na frente de um bolo de aniversário. Marcelo estava atrás dela, mãos nos ombros dela. Ambos sorrindo. Mas os olhos dele pareciam tristes. Mesmo ali. Virei para trás. A letra dele na parte de trás. 7 anos dela. Ela perguntou sobre você hoje. Não sabia o que dizer. Outra foto. Amanda num vestido rosa. Marcelo num terno ao lado dela. 15 anos na parte de trás. Ela tem 15 anos. Ela parece com a Beatriz quando sorri. Continuei tirando fotos. A vida inteira da Amanda documentada. Todo aniversário, todo feriado, todo momento comum. A letra dele em cada uma marcando a data, escrevendo notas pequenas. Primeiros passos hoje. Perdeu o primeiro dente. Quadro de honra de novo. Você ia ter orgulho. Amanda estava chorando agora também, vendo a si mesma através dos olhos do pai, vendo como cuidadosamente ele tinha guardado cada momento. A segunda caixa tinha pastas dentro, cada uma etiquetada com um ano diferente abrangendo mais de uma década. Não abri elas ainda. Não tinha força. A terceira caixa estava coberta com um cobertor. Algo por baixo. Levantamos o cobertor juntos. Uma caixinha de madeira. Velha. Gasta nos cantos. Abri devagar. Dentro estava um relógio. Relógio masculino. Prateado. Do tipo que você dava corda. O mostrador estava arranhado. A pulseira gasta. Tinha parado de funcionar. Congelado em algum horário aleatório. Peguei ele. Virei. Tinha uma inscrição na parte de trás. Gasta mais legível. Para Marcelo, formatura 1996. Com amor, mãe. A Beatriz tinha dado isso para o Marcelo quando ele se formou no ensino médio. Lembrei do dia. A Beatriz tinha economizado meses para comprar. Tinha uma fotografia embaixo do relógio. Nós 3 parados na frente da quitanda. Eu estava mais jovem. O braço da Beatriz em volta da minha cintura. Marcelo entre nós sorrindo para a câmera. Parecíamos felizes.
Tinha um bilhete dobrado no fundo da caixa. A letra do Marcelo. O relógio era meu. A mãe me deu quando me formei. Usei todo dia, mesmo depois que parou de funcionar. A foto estava na minha carteira. Era tudo que tinha de vocês. Segurei o relógio na palma da mão. Marcelo tinha usado isso. Carregado com ele pro exílio. Mantido mesmo quando quebrou. Sua única conexão com a mãe que ele matou e o pai que ele abandonou. No fundo do cofre, embaixo de onde todo o dinheiro tinha sido empilhado, havia mais uma coisa. Um envelope lacrado, grosso com páginas. Meu nome escrito no envelope na letra cuidadosa do Marcelo. Rogério. Amanda me viu olhando para ele. Ele escreveu isso na semana antes de morrer. Ela disse baixinho. Me fez prometer que ia te dar. Disse que tudo que você precisa saber está aí. Peguei. O papel estava levemente amarelado nas bordas. O lacre ainda intacto. Podia sentir páginas dentro. Muitas páginas. Não só um bilhete. Era isso. A verdade que ele tinha prometido. O motivo que ele foi embora. A explicação para tudo ao meu redor. Dinheiro que ele guardou por décadas. Fotos de uma neta que nunca conheci. Um relógio que ele usava todo dia. Um presente da mãe dele. Evidência de uma vida que perdi completamente. Amanda estava me observando e esperando. Preciso ler isso sozinho, eu disse. Ela concordou com a cabeça. Eu entendo. Guardamos tudo de volta no cofre, exceto a carta e uma das pastas. Amanda me ajudou a colocar o dinheiro de volta. Pilha por pilha. Nenhum de nós falou. As fotografias voltaram para a caixa delas. O relógio e a foto ficaram na caixinha de madeira. Eu segurei ela numa mão. Trancamos a unidade. Caminhamos de volta para o carro em silêncio. Levei Amanda até o albergue no centro. Ela pegou a mochila, hesitou com a mão na maçaneta da porta. Vai ficar bem? Ela perguntou. Não sei, eu disse. Era a verdade. Ela concordou com a cabeça. Vou esperar você entrar em contato. Então ela sumiu, desaparecendo pela porta da frente do albergue. Fiquei sentado no carro por um momento. A carta no banco do passageiro ao meu lado. A caixinha de madeira com o relógio do Marcelo no meu colo. Tudo parecia mais pesado do que deveria. Dirigi para casa. O trânsito da tarde estava leve. Quando cheguei de volta no apartamento, o sol estava se pondo, pintando tudo de laranja e rosa pela janela da minha cozinha. Sentei na mesa. Fiz chá mesmo não querendo. Só precisava fazer alguma coisa com as mãos enquanto encarava aquele envelope. Meu nome na frente na letra do Marcelo. Rogério. Só meu nome. Nada mais. Finalmente abri. 6 folhas de papel escritas frente e verso. Datadas uma semana antes dele morrer. A letra dele estava trêmula em alguns lugares. Como se as mãos dele não estivessem firmes. Conseguia imaginá-lo numa cama de hospital morrendo, tentando colocar tudo no papel antes que não conseguisse mais. Comecei a ler. Pai, não sei como começar isso. Escrevi na minha cabeça 1000 vezes. Nunca encontrei as palavras certas. Ainda não encontrei. Mas estou morrendo e estou ficando sem tempo para ser covarde. Você acha que roubei de você e da mãe. Está certo. Roubei. Mas não pelo motivo que você pensa. Primavera daquele ano, Carlos Mendes veio até mim com um trabalho. Éramos amigos desde o ensino médio. Você lembra dele? Disse que tinha um bico. Entregas. Pagava em dinheiro. R$ 2.000 por uma noite. Eu queria um carro. Queria parar de pegar emprestado seu Gol. Queria pagar sozinho. Não pedir ajuda para vocês. Vocês já tinham trabalhado tanto. Carlos disse que era fácil. Só pacotes do Rio para Duque de Caxias. Ele já tinha feito antes. Sem problemas. Fez parecer simples. Eu deveria ter perguntado o que tinha nos pacotes. Deveria ter questionado por que alguém paga R$ 2.000 por uma entrega. Mas eu queria aquele carro, e não perguntei. Pegamos o pacote numa quarta à noite. Caixa pesada, toda lacrada com fita. Dirigimos em direção a Duque de Caxias. Paramos num posto de gasolina na Via Dutra. Entrei para comprar água. Voltei pro Carlos surtando. Vidro do carro quebrado, pacote sumido. Foi aí que ele me contou. Cocaína.
5 quilos. Valendo 240 mil reais. O pacote que acabamos de perder. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ficava dizendo, o que você fez? No que você me meteu? Menos de 2 horas depois, eles nos encontraram. 3 caras apareceram enquanto ainda estávamos no posto. Carlos conhecia eles. Não eram polícia. Nos levaram para uma casa em Nova Iguaçu. Explicaram muito claramente. Devíamos 240 mil reais. Tínhamos 48 horas para levar o dinheiro em Duque de Caxias, em espécie. Se não levássemos, nos matariam. Depois visitariam nossas famílias. Disseram seu nome, pai. Disseram o endereço da quitanda. Descreveram como você era. Disseram o nome da mãe. Disseram para não irmos na polícia. Tinham gente em todo lugar. Iam saber. E todo mundo que a gente amava ia morrer. Acreditei neles. Tinha 23 anos e estava apavorado. E acreditei em cada palavra. Sabia onde a mãe guardava o dinheiro. Sabia a combinação porque ela me ensinou. Sabia exatamente quanto tinha lá. Me disse que estava protegendo vocês. Que se não pagasse, eles iam matar todos nós. Que ia pagar de volta de alguma forma. Trabalhar pelo resto da vida. Mas pelo menos vocês estariam vivos. Naquela noite fui na quitanda. Entrei pelos fundos. Abri o cofre. Todos aqueles envelopes, anos guardando. A letra caprichada da mãe em cada um. Levei tudo. Não consegui fechar o cofre. Tentei 3 vezes. Minhas mãos tremiam demais. Deixei aberto. No dia seguinte, eu e o Carlos dirigimos para Duque de Caxias. Encontramos eles num galpão. Entregamos o dinheiro. Eles contaram. Então disseram, vocês 2 ficam no Rio de Janeiro. Vocês cruzam de volta para o interior, vamos assumir que falaram com a polícia. Suas famílias viram problemas. Estávamos presos. Ficar no Rio ou fazer todo mundo ser morto. Naquela tarde liguei para a quitanda para explicar. Linha ocupada. Tentei de novo. Ocupada. Terceira vez um estranho atendeu. Disse que a quitanda estava fechada. Emergência. Descobri 2 dias depois. A mãe encontrou o cofre vazio. Derrame. Morreu no hospital. Eu matei ela, pai. Esvaziei aquele cofre e o coração dela não aguentou. Ela morreu achando que traí ela. Achando que roubei da própria família. Como você volta disso? Como você liga e diz desculpa, eu matei a mãe, mas tive um bom motivo? Não consegui. Fui covarde. Fiquei no Rio. Consegui emprego na construção civil. Vivia barato. Guardava tudo. Abri um cofre, comecei a encher toda semana, mais dinheiro. Etiquetei cada pilha com o ano. Conheci a mãe da Amanda. Tive a Amanda. A mãe dela foi embora. Criei a Amanda sozinho. Contava sobre você o tempo todo. Toda vez que tinha chance de guardar dinheiro, guardava. Toda vez que pensava em gastar com alguma coisa boa, alguma coisa mais fácil, via a mãe naquele chão. O cofre encheu. Anos passaram. Amanda cresceu. Continuei guardando. Às vezes cruzava a cidade, vinha para o seu bairro, vigiava você de longe. Garantia que estava bem. Quando via que você precisava de ajuda, ajudava da única forma que podia. Anonimamente para você não saber que era eu. Continuava achando que ia voltar um dia. Explicar. Encarar você. Mas cada ano que passava ficava mais difícil. Então fiquei doente. Câncer. Médico disse 6 meses. Consegui quase 1 ano. Os últimos meses sabia que estava morrendo. Escrevi essa carta tentando colocar tudo no papel. Então, uma noite no hospital, contei para Amanda. Fiz ela prometer que ia te encontrar. O dinheiro no cofre é seu. Todo ele. Sempre foi seu. Sei que não conserta nada. Não traz a mãe de volta. Não te devolve aqueles anos. Mas é tudo que tenho. Passei minha vida inteira tentando pagar de volta uma noite terrível. Sinto muito, pai. Sinto muito que peguei o dinheiro. Sinto muito que fugi. Sinto muito que tive medo demais de encarar você. Sinto muito que você teve que perder sua esposa e seu filho na mesma semana. Te amo. Sempre amei. Queria poder ter dito para a mãe. Sinto muito. Marcelo. Terminei de ler. Minhas mãos estavam tremendo. As páginas estavam molhadas onde minhas lágrimas caíram.
Fiquei sentado na minha cozinha escura. A luz do poste entrava pela janela fazendo tudo parecer frio e estranho. O chá que fiz tinha ficado intocado, provavelmente frio agora. Entender não apagava a dor, mas transformava em algo diferente. Algo mais complicado. Lembrei da pasta que trouxe de volta do depósito. Uma das etiquetadas com 1 ano. Tinha pegado sem realmente olhar. Só precisava carregar alguma coisa além da carta. Abri agora na mesa da cozinha. O primeiro papel era um aviso de despejo. Meu nome nele. Endereço de um apartamento onde morei anos atrás. 3 meses atrasado no aluguel. O valor devido estava circulado em vermelho. R$ 2.400. O próximo papel era um recibo de transferência bancária do Meyer. Mesma data do aviso de despejo. Valor exato. R$ 2.400 enviados para o nome do proprietário. Lembrei disso. Talvez 10 anos atrás. Estava trabalhando em 2 empregos, mas um deles cortou minhas horas. Não consegui pagar o aluguel. O aviso de despejo veio. Então, 3 dias depois, meu proprietário ligou confuso. Disse que alguém tinha pagado meu aluguel. Tudo. Mais as taxas de atraso. Não quis me dizer quem. Achei que tinha sido um erro de contabilidade. Algum tipo de milagre. Estava cansado e desesperado demais para questionar. Era o Marcelo. O próximo conjunto de papéis eram contas médicas. Da minha apendicite. Lembrei disso também. Acordei no hospital, cirurgia de emergência, sem plano de saúde. A conta passava de R$ 8.000. Chorei olhando para ela sabendo que ia levar anos pagando. Então uma enfermeira entrou. Disse que a conta tinha sido coberta. Doação anônima para o fundo de caridade do hospital, especificamente marcada para minha conta. Achei que era o programa do hospital. Graças a Deus. Nunca questionei. Era o Marcelo. Mais papéis. Um recibo de mecânico para conserto de transmissão. R$ 1.200. Meu carro tinha quebrado. Não podia consertar. Ia vender para ferro velho. Então o mecânico ligou. Disse que alguém já tinha pagado. Não disse quem. Lembro de chorar naquele estacionamento achando que finalmente tinha tido sorte. Era o Marcelo. Tinha mais. Listas de transferências menores. Sempre quando eu estava entre empregos ou em algum tipo de crise. Envelopes misteriosos de dinheiro que apareciam na minha caixa de correio sem endereço de retorno. Só o suficiente para cobrir mercado, luz, pequenas emergências. Achei que alguns eram de caridade da igreja, alguns de cobranças confusas, alguns de sorte. Tudo era o Marcelo. Ele esteve me vigiando por anos, cruzando a cidade, acompanhando minha vida, vendo quando eu lutava, mandando dinheiro quando podia, ajudando das sombras. Espalhei todas as evidências pela mesa da cozinha. Recibos, cartas, prova de ajuda anônima cobrindo mais de uma década. Parte de mim se sentia estranha sobre isso. Ele tinha me seguindo, vigiando minha vida sem eu saber. Parte de mim sentia outra coisa. Algo que ainda não tinha nome. Toda vez que achei que estava sobrevivendo sozinho pela minha própria força, ele estava lá, silenciosamente tentando consertar o que quebrou. Ele roubou tudo, mas pagou de volta. Ele desapareceu, mas nunca realmente foi embora. Não conseguiu me encarar, mas nunca parou de tentar ajudar. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Não tinha jeito limpo de resolver isso. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Amanda. Leu? Olhei para a carta na mesa. A evidência. O relógio na caixinha pequena de madeira. Tudo sentado na luz do poste. Respondi de volta. Sim. 3 pontos apareceram. Então a gente pode conversar amanhã. Sim, escrevi. Sabia o que ela queria perguntar. Você consegue perdoar ele? Não sabia a resposta ainda. Juntei todos os papéis. Empilhei cuidadosamente ao lado da carta. Marcelo tinha passado toda a vida adulta dele tentando espiar uma noite apavorante quando tinha 23 anos. Passei o mesmo tempo odiando ele por me abandonar. Agora sabia a verdade. Só não sabia o que fazer com ela. Na manhã seguinte, encontrei Amanda num café pequeno perto do centro. Ela já estava lá quando cheguei. 2 cafés na mesa esperando. Deslizei para dentro da cabine na frente dela. Nenhum de nós sabia como começar.
Você leu tudo? Ela perguntou finalmente. Tudo. A carta, as evidências, tudo. Nós dois tomamos goles do café. Estava quente demais, mas tomei assim mesmo. Precisava fazer alguma coisa. Você acredita nele? A voz da Amanda estava cuidadosa. Pensei sobre isso. Realmente pensei. Acredito que aconteceu do jeito que ele disse. Acredito que ele estava apavorado. Mas ainda estou com raiva de ele não ter confiado na gente o suficiente para contar a verdade. Podíamos ter fugido, nos escondido, ido na polícia. Alguma coisa. Amanda concordou devagar com a cabeça. Ele disse a mesma coisa no hospital, que o maior erro dele foi achar que tinha que lidar sozinho. Quando ele te contou exatamente. Quero dizer, Amanda colocou o café dela na mesa. A última semana. Ele estava no hospital há 5 dias. Tinham dado tanta morfina para ele que ele mal sabia onde estava na maior parte do tempo. Mas uma noite por volta das 2 da manhã, ele acordou completamente lúcido. Agarrou minha mão tão forte que doeu. Conseguia imaginar. O quarto de hospital. As máquinas. Meu filho morrendo. E finalmente contando a verdade. Ele me contou tudo naquela noite. Amanda continuou. Sobre o tráfico, sobre o dinheiro, sobre a mãe dele. Chorou enquanto falava. Ficava dizendo, eu matei ela. Matei minha própria mãe. Algo no meu peito apertou. A máquina começou a enlouquecer. Enfermeiras correram para dentro. Me empurraram para o corredor. Esperei lá por 2 horas. Os olhos da Amanda estavam molhados. A médica saiu e disse que o coração dele falhou. Que o corpo dele estava fraco demais do câncer. Ataque cardíaco. Eu disse baixinho. É. Igual ao da Beatriz. Amanda me olhou. Eu sei. Ele sabia também. Acho que ele esperava isso. Ficamos com aquilo por um momento. O paralelo era cruel. Ambos, mãe e filho, morrendo do mesmo jeito. Uma descobrindo a traição. Um confessando ela. Amanda finalmente fez a pergunta que eu sabia que estava vindo. Você consegue perdoar ele? Olhei pela janela. Pessoas passando. Vivendo suas vidas normais. Observei por um tempo antes de responder. Não sei se perdão é a palavra certa. Que palavra seria certa? Entendimento. Talvez aceitação. Olhei de volta para ela. Entendo por que ele fez. Aceito que ele tentou consertar. Isso é suficiente? Vi os olhos da Beatriz olhando de volta para mim do rosto da Amanda. O queixo do Marcelo. 3 gerações sentadas nessa cabine. Tem que ser. Eu disse. Ele se foi. Não posso perdoar ele na cara dele. Não posso gritar com ele. Não posso abraçar ele. Não posso fazer nada exceto decidir como seguir em frente. Os ombros da Amanda relaxaram levemente. Como se tivesse segurando a respiração. Posso ainda te visitar? Ela perguntou. Mesmo se você não consegue perdoar ele. Você não é ele. Você é você. Estendi a mão pela mesa. Toquei a mão dela brevemente. Sim, você pode visitar. Nas semanas seguintes nos encontramos regularmente. Às vezes no meu apartamento, às vezes em cafés. Uma vez num parque onde caminhamos por 1 hora sem dizer muito. Trocamos histórias. Amanda me contou sobre o Marcelo ensinando ela a andar de bicicleta. Como ele foi paciente. Como ajudava com a lição de matemática dela mesmo exausto do trabalho. Como fazia café da manhã todo domingo. As mesmas receitas que aprendeu trabalhando na quitanda com a Beatriz. Contei para ela sobre o Marcelo quando menino. Como adorava ajudar no estoque da quitanda. Parado num banquinho ao lado da Beatriz para assistir ela organizar as frutas. Como a risada dele costumava encher todo o espaço. Como era gentil com os gatos de rua que ficavam nos fundos. Estávamos construindo algo. Não o que foi perdido, mas algo novo. Decidi ficar com o dinheiro. Todo ele. Transferi do cofre para uma conta bancária. Primeira vez na vida vi tantos números depois do meu nome. Saí de um dos meus bicos de contabilidade. Comecei a trabalhar menos. Tive tempo para respirar. Primeiro, consertei coisas no apartamento velho que estavam quebradas há anos. A torneira pingando. A porta do armário que não fechava. Pequenos reparos que vinha adiando porque custavam dinheiro.
Então comprei um carro confiável que não fazia barulhos assustadores. Café bom em vez do mais barato. Parei de checar preços no mercado. Então usei o resto para dar entrada numa casa pequena. 2 quartos, quintal, bairro seguro. Nada chique, mas meu. Um quarto para mim. Um para quando a Amanda visitasse. Plantei uma horta. Tomates, ervas, flores. Coisas que cresciam. Abri uma conta para Amanda. Para a escola, para o que ela precisasse. Ela estava cursando enfermagem, trabalhando meio período. O dinheiro ia ajudar. Um fim de semana, Amanda me levou até Duque de Caxias. Cruzamos a ponte juntos. Algo que não fazia há décadas. Ela dirigiu por ruas que não reconheci. Até um cemitério pequeno na beira da cidade. Marcelo estava enterrado lá. Lápide simples. Marcelo Duarte, pai amado. Amanda ficou para trás me dando espaço. Fiquei na frente do túmulo sozinho. Não tinha preparado o que dizer. Não tinha ensaiado. Mas as palavras vieram mesmo assim. Li sua carta. Eu disse baixinho. Sei o que aconteceu agora. Entendo que você estava com medo. Um pássaro cantou em algum lugar perto. Barulho de trânsito da rua. Mas você devia ter nos contado. Podíamos ter enfrentado juntos. Você não precisava carregar sozinho. Pausei. Você carregou sozinho todos aqueles anos. Essa foi sua escolha. Passei o mesmo tempo com raiva. Essa foi a minha. Olhei para o nome dele esculpido na pedra. Marcelo. Meu filho. Foi embora antes que eu pudesse vê-lo de novo. Não posso dizer que te perdoo. Isso parece simples demais para algo tão complicado. Mas aceito o que você fez. O roubo e o pagamento de volta. A fuga e a vigilância. Tudo isso. Me ajoelhei. Limpei um pouco de terra da pedra. Você criou uma filha boa. Ela é inteligente, gentil, forte. Você fez isso certo. A Beatriz ia ter gostado dela. Ia ter orgulho dela. Parei. Ia ter orgulho de você por essa parte. Talvez. Coloquei as flores que trouxe. Buquê simples de uma barraca de mercado. Cores vivas contra a pedra cinza. Amanda nos levou de volta. Não conversamos muito. Algumas coisas não precisam de palavras. De volta em casa, pendurei fotos na parede da minha sala. Encontrei uma do Marcelo quando tinha uns 20 anos. Antes de tudo desmoronar. Ele estava sorrindo. Parado na quitanda no avental dele. Segurando uma caixa de laranjas. Ao lado coloquei a foto de formatura da Amanda. Capelo e beca. Segurando o diploma. Mesmo sorriso. Família continuando. Diferente de antes, mas continuando. Amanda começou a visitar a cada poucas semanas. Cozinhávamos juntos. Ensinei ela a fazer bolo de fubá do jeito que a Beatriz me ensinou. Mostrei como misturar a massa, como não bater demais. Ela anotava no celular, fazia perguntas, aprendia. Não falávamos sobre o Marcelo constantemente, mas ele estava lá, no relógio que mantive na minha cômoda. O que a Beatriz deu para ele, na risada da Amanda que soava exatamente como a dele, no dinheiro que me deixou viver em vez de só sobreviver. Uma tarde, Amanda veio fazer bolo para um feriado que estava chegando. Ficamos na minha cozinha, massa espalhada no balcão, música tocando baixinho no meu celular. Observei ela trabalhar, cuidadosa e focada. Vi 3 gerações no rosto dela, os olhos da Beatriz, a expressão determinada do Marcelo, algo de mim na forma que segurava a cabeça. Pensei sobre o Marcelo aos 23 anos fazendo uma escolha desesperada num momento de terror. Pensei sobre a Beatriz morrendo antes de saber a verdade. Pensei sobre mim sobrevivendo sozinho por tanto tempo. Não tão sozinho quanto acreditei. Não sei se isso é perdão, mas é aceitação. Ele pagou cada centavo de volta. Ele vigiou quando eu não sabia. Ele criou a filha dele para ser bondosa. Isso tem que contar para alguma coisa. Amanda olhou do bolo. Assim, verifiquei o trabalho dela. Perfeito. Você é natural. Ela sorriu. O sorriso da Beatriz. O sorriso do Marcelo passado adiante. Pela janela da cozinha, a horta que plantei estava começando a florescer. Brotos verdes pequenos empurrando pelo solo. Crescendo em direção à luz. Continuamos trabalhando. Mãos se movendo no ritmo familiar.
fazendo algo juntos, construindo algo novo de tudo que tinha quebrado. Os meses passaram. Amanda se formou em enfermagem. Tirei folga do trabalho para ir na formatura dela. Sentei no auditório cercado de outras famílias, assistindo ela atravessar o palco. Quando chamaram o nome dela, levantei e aplaudi. Mais alto que todo mundo. Ela procurou por mim na multidão. Quando me achou, o sorriso dela iluminou o rosto inteiro. Depois tiramos fotos na frente da faculdade. Amanda no capelo e Beca. Eu ao lado dela. Orgulhoso. Ela pediu para alguém tirar uma de nós dois. Guardei aquela foto. Coloquei na parede da sala ao lado das outras. A família crescendo. Amanda conseguiu emprego num hospital no Meier, perto de onde morava. Visitava mais vezes agora. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Parava depois do plantão. Cansada, mas feliz. Contava histórias sobre os pacientes. Sobre aprender a colocar catéteres. Sobre a enfermeira-chefe que era rígida, mas justa. Lembrava a Beatriz ouvindo o Marcelo contar sobre o dia dele. Aquele orgulho silencioso dos pais. Mesmo não sendo tecnicamente pai dela. Mas parecia que era. Num sábado de manhã, Amanda apareceu sem avisar. Tinha sacolas de mercado. Vamos cozinhar, ela disse. Fazer comida de verdade. Passamos o dia inteiro na cozinha. Fiz arroz e feijão. Ela fez farofa do jeito que o Marcelo tinha ensinado. Fritamos bife. Fizemos vinagrete. A casa inteira cheirava a alho e coentro e comida caseira. Comemos na mesa da cozinha, pratos cheios, conversando sobre nada e tudo. Amanda me contou sobre um paciente que ela tinha ajudado naquela semana. Senhor de idade que tinha entrado com pneumonia. Família toda tinha desistido dele. Mas Amanda ficou com ele. Conversou com ele. Segurou a mão dele quando ele teve medo. Ele melhorou. Saiu do hospital uma semana depois. Me procurou antes de ir embora, ela disse. Só para agradecer por eu ter ficado. Estudei o rosto dela, a gentileza nela, a compaixão. O Marcelo fez isso, eu disse. Criou você assim. Os olhos da Amanda encheram de lágrimas. Acha que ele ficaria orgulhoso? De você? Sempre esteve. Ela limpou os olhos. Desculpa. Ainda é difícil às vezes. Não precisa pedir desculpa. É difícil para mim também. A gente terminou de comer. Lavou a louça juntos. Ela lavava. Eu secava. Trabalhando em silêncio confortável. Quando terminamos, fizemos café. Sentamos na sala pequena. Amanda no sofá. Eu na poltrona que a Beatriz tinha escolhido décadas atrás. Gasta mais confortável. Posso te perguntar uma coisa? Amanda disse. Claro. Você pensa na Beatriz ainda? Todo dia. Como ela? Amanda perguntou baixinho. Como pessoa? Sorri. A primeira vez que sorri pensando na Beatriz em anos. Ela era teimosa. Tipo, muito teimosa. Uma vez decidiu que ia aprender a fazer pão. Queimou 20 fornadas antes de acertar. Mas não desistiu. Amanda riu. Parece com o pai. É. Ele era igual. Pausei. Ela era gentil também. Via alguém lutando, ajudava. Não importava se conhecia a pessoa. Lembro de uma vez, uma mulher entrou na quitanda. Obviamente com fome, sem dinheiro. A Beatriz empacotou comida para ela. Não cobrou nada. Fez isso tantas vezes que parei de contar. Ela teria amado você, eu disse. Teria adorado ter uma neta. Amanda olhou para o café dela. Às vezes fico com raiva dele. Do meu pai. Por me privar disso, de conhecer vocês, de ter mais família. É justo, eu disse. Ele te privou. Me privou também. Não posso mudar isso. Mas posso estar aqui agora. Ela olhou para cima. É suficiente. Mais que suficiente. Ficamos sentados em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só família consegue compartilhar. Quando ela foi embora naquela noite, abracei ela na porta. Primeira vez que fiz isso. Ela segurou firme. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me deixar entrar. Por me dar uma chance. Você é minha neta, eu disse. Não precisava de chance. Só precisava aparecer. Ela saiu. Acenei da varanda até o carro dela sumir na esquina. Voltei para dentro. A casa parecia diferente agora. Mais cheia.
Não vazia como tinha sido por tanto tempo. Tinha vida aqui de novo. Naquela noite sentei com a caixinha de madeira. Abri devagar. O relógio do Marcelo ainda lá. Parado no tempo. Peguei ele. Senti o peso na minha mão. Pensei em tentar consertar. Levar num relojoeiro. Fazer ele funcionar de novo. Mas decidi deixar como estava. Parado. Um lembrete de tudo que tinha acontecido. De tudo que não podia ser desfeito. Mas também um lembrete de que a vida continua mesmo quando o tempo parece ter parado. Coloquei o relógio de volta. Fechei a caixa. Guardei na gaveta da cômoda onde sempre ficava. Ao lado das fotos, das cartas, das evidências de uma vida que não conheci. Os meses viraram 1 ano. Depois 2. Amanda se tornou parte da minha rotina. Parte da minha vida. Conheci o namorado dela. Rapaz bom. Trabalhava em informática. Respeitoso. Tratava ela bem. Jantamos juntos algumas vezes. Ele me chamava de seu Rogério. Conversávamos sobre futebol. Sobre trabalho. Sobre nada importante. Mas era bom, normal, familiar. Amanda me contou que estavam pensando em casar. Não ainda. Mas eventualmente. Quando se sentirem prontos. Você aprova? Ela perguntou. Não precisa da minha aprovação. Eu disse. Mas sim. Ele é bom para você. Isso é o que importa. Ela sorriu aliviada. Comecei a pensar sobre o futuro. Pela primeira vez em décadas tinha um. Não era só sobreviver dia após dia. Era viver, planejar, esperar por coisas, esperar pelas visitas da Amanda, esperar para ver ela se casar, esperar por netos talvez, bisnetos do Marcelo, tataranetos da Beatriz, a família continuando. Comprei uma câmera, nada chique, mas boa o suficiente. Comecei a tirar fotos, da Amanda quando visitava, da horta crescendo, da casa. Queria documentar tudo, como o Marcelo tinha feito, guardando memórias, criando evidência de uma vida vivida. Num domingo de tarde, Amanda trouxe caixas do depósito, as que não tínhamos olhado direito. Vamos ver juntos, ela disse. Sentamos no chão da sala. Abrimos a primeira caixa. Mais fotos, mas também cartas. Cartas que o Marcelo tinha escrito, mas nunca enviado. Endereçadas para mim, para Beatriz. Dezenas delas, cada uma datada, cobrindo anos. Abri uma aleatória, datada 5 anos depois que ele foi embora. Mãe e pai. Hoje a Amanda deu os primeiros passos. Queria ligar e contar, mas não posso. Nunca posso. Ela tropeçou e riu. Levantou e tentou de novo. É tão corajosa. Vocês iam amar ela. Desculpa por não poderem conhecer ela. É minha culpa. Tudo é minha culpa. Cada dia sinto falta de vocês. Cada dia carrego o que fiz. Não fica mais fácil. Só aprendo a carregar melhor. Te amo. Sinto sua falta. Marcelo. Meus olhos arderam. Ele tinha escrito pra gente. Todos esses anos. Compartilhando a vida dele. Mesmo sabendo que nunca leríamos. Abri outra. Datada 10 anos atrás. Pai. Vi você hoje. Na fila do banco. Você não me viu. Fiquei do outro lado da rua, assistindo. Você parecia cansado, mais velho. Queria atravessar, dizer oi, explicar tudo. Mas não posso. Você me odiaria. Tem direito de me odiar. Então fiquei onde estava, assistindo você, garantindo que está bem. Quando foi embora, segui você. De longe. Vi onde mora agora. Apartamento pequeno. Nada como a quitanda. Nada como costumava ser. Fiz isso. Destruí tudo. Desculpa. Vou continuar tentando consertar, mesmo que leve o resto da vida. Te amo. Marcelo. Ele tinha me seguido, me vigiado. Não apenas mandando dinheiro, mas verificando pessoalmente, garantindo que eu estava seguro. Vivo. A Amanda estava chorando baixinho ao meu lado, lendo as próprias cartas, encontrando palavras que o pai dela tinha escrito mas nunca compartilhado. Passamos horas assim, lendo carta após carta, conhecendo o Marcelo através das palavras dele, o homem que ele tinha sido, o pai que tinha tentado ser, o filho que nunca parou de amar a gente, mesmo de longe, mesmo em silêncio. Quando terminamos, estava escuro lá fora.
Tínhamos lido tudo. Cada carta, cada pensamento, cada pedido de desculpa. O que a gente faz com elas? Amanda perguntou. Guardamos, eu disse. São parte da história. Parte dele. Organizamos as cartas de volta nas caixas. Cuidadosamente. Respeitosamente. Coloquei elas no armário do quarto de hóspedes, o quarto da Amanda, onde ela ficava quando visitava. Parte da história da família dela agora. Naquela noite, depois que Amanda foi embora, sentei na varanda. A noite estava fresca. Estrelas visíveis acima. Raro no Rio de Janeiro. Mas acontecia às vezes. Pensei sobre tudo. Sobre o Marcelo aos 23 anos fazendo uma escolha impossível. Sobre a Beatriz morrendo sem saber. Sobre mim sobrevivendo sozinho. Ou achando que estava sozinho. Pensei sobre Amanda aparecendo na minha porta. Sobre a chave, sobre o depósito. Sobre o dinheiro e as fotos e as cartas. Sobre construir algo novo de algo quebrado. Não era perdão exatamente. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era aceitação, compreensão, paz. Finalmente, depois de 25 anos, meu celular tocou. Amanda. O senhor tá bem? Ela perguntou. Tô, eu disse. Só pensando. Sobre tudo. Eu também, ela disse. As cartas foram intensas. Foram. Mas boas. Necessárias. Silêncio por um momento. Então Amanda falou. Obrigada por hoje, por ler elas comigo. Não teria conseguido sozinha. De nada. Obrigada por trazer elas. Mais silêncio. Confortável. Te amo, ela disse. Primeira vez que disse isso. Eu também, respondi. E era verdade. Desliguei. Fiquei sentado na varanda mais um tempo, olhando as estrelas, pensando sobre família, sobre como perde e encontra, sobre como quebra e conserta, sobre como a vida continua mesmo quando você acha que acabou, sobre como o amor persiste mesmo através de anos de silêncio e dor e erro. O amor da Beatriz por mim, por Marcelo, o amor do Marcelo por nós, por Amanda, meu amor por todos eles. Complicado, bagunçado, mas real. No dia seguinte acordei com propósito. Algo que não sentia há tempos. Tinha uma ideia. Algo que precisava fazer. Liguei para Amanda. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Claro. O quê? Quero fazer algo pela Beatriz. Alguma coisa para honrar ela. Não sei o que ainda. Mas você pode me ajudar a descobrir? Adoraria, ela disse. Nos encontramos naquela tarde. Num café. Começamos a fazer uma lista. Ideias. Possibilidades. Banco em nome dela? Muito impessoal. Doação para caridade? Talvez. Mas qual? Bolsa de estudos? Interessante. Para quem? Conversamos por horas, tomando café, rabiscando em guardanapos. Finalmente, Amanda teve uma ideia. E se a gente abrisse algo? Algo físico? Como a quitanda. Olhei para ela. Continue. Uma horta comunitária, ela disse. Olhos brilhando. No bairro onde a quitanda era. Para as pessoas cultivarem alimentos. Aprenderem. Compartilharem. Como a Beatriz compartilhava. A ideia me atingiu. Perfeita. Não era a quitanda, mas era o espírito dela. A generosidade. A comunidade. O cuidado. Começamos a planejar. Pesquisamos terrenos disponíveis. Encontramos um. Não muito longe de onde a quitanda tinha sido. Pequeno, mas suficiente. O dono estava disposto a alugar barato. Para projeto comunitário. Usamos parte do dinheiro do Marcelo para alugar o terreno, comprar ferramentas, sementes, terra, madeira para canteiros elevados. Passamos semanas preparando. Eu, Amanda e o namorado dela. Limpamos o terreno, removemos lixo, ervas daninhas. Construímos canteiros, enchemos com terra, plantamos sementes, tomates, alface, cenouras, ervas, tudo que a Beatriz costumava vender na quitanda. Colocamos uma placa na entrada. Horta Comunitária Beatriz Duarte. Em memória de uma mulher que alimentou sua comunidade. Fizemos uma inauguração. Pequena, informal. Convidamos vizinhos, pessoas do bairro. Alguns lembravam da quitanda, da Beatriz. Compartilharam memórias. Ela sempre me dava frutas extras para as crianças, uma mulher disse.
Nunca cobrava. Só sorria e dizia que criança precisa de vitamina. Ele me contratou quando ninguém mais contratava, um homem idoso disse apontando para mim. Acabei de sair da prisão. Todo mundo me julgava. Mas ele me deu uma chance. Carregando caixas, limpando. Me tratou com respeito. Não sabia disso. Nunca soube. Quantas outras coisas a Beatriz tinha feito que nunca soube. Quantas vidas ela tinha tocado. A horta abriu. As pessoas vieram, plantaram, cuidaram, colheram, compartilharam. Exatamente como imaginamos. Exatamente como a Beatriz teria querido. Visitava toda semana, às vezes só para sentar, assistir as pessoas trabalhando, crianças brincando entre os canteiros, famílias colhendo vegetais juntas, vida crescendo. Amanda vinha comigo às vezes, trabalhávamos nos canteiros, arrancávamos ervas daninhas, regávamos, conversávamos com as pessoas, compartilhávamos histórias sobre a Beatriz, sobre o Marcelo, sobre família, sobre perda e cura e recomeços. Um sábado, um jovem apareceu, início dos 20 anos, nervoso. Perguntou se podíamos conversar. Claro, eu disse. Sentamos num banco na beira da horta. Meu nome é Rafael, ele disse. Sou amigo do Marcelo. Era. A gente trabalhou junto na construção. Olhei para ele. Continue. Ele me contou sobre você, Rafael disse. Nos últimos meses antes de ficar muito doente. Contou sobre o que tinha feito. Sobre estar tentando consertar. Me fez prometer uma coisa. O quê? Se alguma coisa acontecesse com ele, procurar você. Contar a verdade sobre quem ele era. Rafael olhou para as mãos. Ele era o melhor cara que conheci. Trabalhava mais duro que todo mundo. Nunca reclamava. Sempre ajudava os novatos. Me ensinou tudo sobre construção. Salvou minha vida uma vez. Literalmente. Parei de respirar. Como? Acidente no canteiro. Andaime cedeu. Caí 2 andares. Bati a cabeça. Parei de respirar. Marcelo fez RCP. Não parou até a ambulância chegar. Os médicos disseram que se ele tivesse parado, eu teria morrido. Rafael limpou os olhos. Ele nunca contou para ninguém. Não queria reconhecimento. Só queria que as pessoas ficassem seguras. Era assim que ele era. Com todo mundo. Obrigado por me contar, eu disse. Voz rouca. De nada. Ele merecia que você soubesse. Ele era bom, mesmo com tudo o que tinha acontecido. Rafael ficou por um tempo. Ajudou na horta. Contou mais histórias sobre o Marcelo. Sobre como era como trabalhador, como amigo, como pai. Sempre levava a Amanda para o trabalho quando ela era pequena. Rafael disse. Dias de folga da escola. Ela sentava no canteiro com um capacete grande demais, assistindo o pai trabalhar. Ele parava toda hora, verificava ela. Garantia que estava segura. Feliz. Você via ele com ela e sabia. Esse cara vive para essa menina. Conseguia imaginar. O Marcelo dividido, tentando ser bom pai enquanto carregava o peso do que tinha feito. Quando Rafael foi embora, me deu o número dele. Se precisar de qualquer coisa, ele disse. Construção, concertos, o que for. Marcelo era família. Isso faz você família também. Guardei o número. Mais uma conexão. Mais uma peça do quebra-cabeça que era o Marcelo. Mais uma pessoa que ele tinha tocado. Ajudado. Amado. Os anos passaram. 2, 3, 4. A horta prosperou. Amanda se casou. Pequena cerimônia. Apenas família próxima e amigos. Caminhei com ela até o altar. Orgulhoso. Emocionado. Desejando que a Beatriz estivesse ali. Desejando que o Marcelo estivesse ali. Mas, de certa forma, estavam. Nas flores da horta que decoravam o local. Nos olhos da Amanda. No amor que cercava tudo. No discurso, Amanda mencionou o pai. Meu pai não está aqui hoje, ela disse. Mas tudo que sou vem dele. Ele me ensinou a ser forte, a ser gentil, a nunca desistir mesmo quando tudo parece impossível. Ele cometeu erros, grandes erros, mas passou a vida tentando consertar, tentando ser melhor. Isso é tudo que podemos fazer, tentar, mesmo quando falhamos, mesmo quando dói. Continuamos tentando. Ela olhou para mim, e meu avô me ensinou que nunca é tarde demais. Para família, para amor,
para perdão, que podemos construir coisas novas de coisas quebradas, que podemos crescer mesmo no meio das cinzas. Não consegui segurar as lágrimas. Deixei elas caírem. Não tinha vergonha. A recepção foi na horta. Onde mais seria? Mesas montadas entre os canteiros, luzes penduradas nas árvores, música tocando. As pessoas dançavam, riam, celebravam. Sentei e observei. Meu coração cheio. Amanda veio até mim. Sentou ao meu lado. Obrigada, ela disse, por tudo, por me aceitar, por construir tudo isso comigo. Ela gesticulou para a horta, para a vida que tínhamos construído. Obrigado por aparecer, eu disse, por me dar uma razão para viver de novo. A gente sentou em silêncio, observando a festa, observando a vida acontecendo. É estranho, Amanda disse. O quê? Parte de mim ainda tem raiva dele, do meu pai. Por tudo o que perdemos. Todo o tempo que não tivemos. Eu também admiti. Provavelmente sempre vou ter. Mas a raiva não é tudo. Não, ela concordou. Não é. Tem amor também. E gratidão. E compreensão. Pode ter todas as coisas ao mesmo tempo. Exatamente. O marido da Amanda veio buscar ela. Hora da dança, ele disse sorrindo. Ela foi. Eu fiquei sentado, observando eles dançarem, observando a comunidade que tínhamos construído, a família que tínhamos nos tornado. Quando a festa terminou, ajudei a limpar, recolher mesas, desligar luzes. Amanda e o marido foram para a lua de mel. Uma semana numa pousada na praia. Pequena, simples, perfeita. Fiquei cuidando da casa deles, regando plantas, pegando correio. Normal, familiar. Bom, quando voltaram estavam radiantes, bronzeados, felizes. Amanda me abraçou forte. Senti falta, ela disse. Eu também. Sentamos. Tomamos café. Ela me contou sobre a viagem, as praias, a comida, os passeios. Normal. Cotidiano. Exatamente o que precisávamos. Tenho uma novidade, ela disse. Estou grávida. O mundo parou. Você tem certeza? Tenho. 4 semanas. Descobri antes de casar, mas queria esperar para contar. Uma lágrima desceu meu rosto. Vou ser avô. Você já é, ela disse sorrindo. Mas sim, oficialmente agora. Bisavô tecnicamente, corrigi. Ela riu. Certo, bisavô. Os meses seguintes foram uma preparação. Pintaram o quarto do bebê. Compraram móveis, roupinhas pequenas. Ajudei onde pude. Montando berço, instalando prateleiras. Coisas que um avô faz. Coisas que o Marcelo teria feito se tivesse tido a chance. Pensava nele frequentemente. Imaginava ele fazendo essas coisas. Cuidando da Amanda quando ela estava grávida. Empolgado para ser avô. Mas roubaram isso dele. Suas escolhas roubaram isso dele. As consequências daquela noite se estendendo por décadas. Roubando momentos. Roubando alegrias. Mesmo enquanto ele tentava consertar. Algumas coisas não podiam ser consertadas. Apenas aceitas. O bebê nasceu numa manhã de terça. Menino. Saudável. Perfeito. Eles o chamaram de Marcelo. Segundo nome Rogério. Marcelo Rogério. Quando Amanda me contou o nome, chorei. Não esperava isso. Não pedi. Mas significava tudo. Ele merece ser lembrado, Amanda disse. Não pelos erros, mas por quem tentou ser. Pela vida que viveu depois. Pelo amor que deu. Segurei meu bisneto, pequeno, leve, milagroso. Olhei nos olhos dele, olhos escuros, vivos, curiosos. Vi o Marcelo, vi a Beatriz, vi toda a família, passado e futuro se encontrando nesse momento. Bem-vindo, pequeno Marcelo. Sussurrei. Você tem um nome grande para honrar. Mas não se preocupe. Vamos te contar as histórias. As boas e as ruins. Vamos garantir que você saiba de onde veio. Quem te amou antes mesmo de nascer. Os primeiros meses foram intensos. Amanda e o marido se ajustando à paternidade. Eu ajudava onde podia, segurando o bebê enquanto eles dormiam, fazendo comida, lavando roupa, coisas simples, mas importantes. Observei o pequeno Marcelo crescer. Primeiro sorriso, primeiros sons, primeiros movimentos, cada marco uma celebração.
Cada momento precioso. Tirei fotos, assim como o Marcelo tinha feito com Amanda. Documentando tudo, criando memórias, garantindo que nada fosse esquecido. Comecei a escrever também, minha própria história. Tudo o que tinha acontecido, do começo ao fim, para o pequeno Marcelo, para quando ele fosse velho o suficiente para entender. Queria que ele soubesse, não apenas as partes boas, mas tudo, a verdade completa, a bagunça e a beleza, o erro e a redenção, a dor e a cura. Escrevia tarde da noite, depois do trabalho, nos fins de semana. Levou meses, mas eventualmente terminei. A história completa, de como perdemos tudo e como encontramos de novo, de forma diferente, mais real. Dei para Amanda ler primeiro. Ela chorou através de algumas partes, riu em outras. Quando terminou, me abraçou. É perfeito, ela disse. É real. É a nossa história. Guardei em algum lugar seguro para o futuro, para quando o pequeno Marcelo perguntasse sobre o nome dele, sobre a família dele, sobre de onde veio. O primeiro aniversário do pequeno Marcelo foi na horta. Claro. Onde mais seria? Montamos mesas, fizemos bolo, convidamos amigos, família, a comunidade que tinha crescido em torno da horta. Todos vieram, trouxeram presentes, comida, amor. Cantamos parabéns. Observamos o pequeno Marcelo destruir o bolo, coberto de glacê, sorrindo, feliz. Olhei em volta. Todas essas pessoas, todas essas conexões, construídas de algo tão quebrado. Da tragédia tinha vindo comunidade, da perda tinha vindo família, da dor tinha vindo cura. Não completa, nunca completa, mas real. Suficiente. Amanda veio até mim. Segurava o pequeno Marcelo coberto de bolo. Quer segurar? Sempre. Ela o passou. Ele me olhou, sério por um momento. Então sorriu. Aquele sorriso. Os olhos da Beatriz. O sorriso do Marcelo, passados adiante, através das gerações. Sobrevivendo apesar de tudo. Olá, pequeno, eu disse. Feliz aniversário. Você nem sabe ainda, mas você é um milagre. Você é prova de que a vida continua, de que o amor persiste, de que família perdura. Ele agarrou meu dedo, segurou firme, e naquele momento tudo fez sentido. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a perda, tinha levado a isso, a esse momento, a esse menino, a essa família. Não justificava o que tinha acontecido. Nada justificava, mas dava significado, propósito, continuação. Os anos continuaram passando. O pequeno Marcelo cresceu, aprendeu a andar, a falar. Palavras dele eram todas variações de vovô, algumas mais reconhecíveis que outras, todas perfeitas. Passei todo o tempo que podia com ele. Levava ele na horta. Ensinava sobre plantas, sobre como coisas crescem. Ele adorava a terra. Enfiar as mãos, sujar tudo, rir quando minhocas apareciam, assim como o Marcelo tinha sido quando criança. Curioso, gentil com coisas vivas. Amanda teve outro bebê, menina dessa vez. Chamaram ela de Beatriz, Béa para encurtar. Quando me contaram o nome, não consegui falar. Muito emocionado. Apenas concordei com a cabeça. Segurei a pequena Béa. Olhei no rosto dela. Vi minha esposa. Vi a mulher que perdi há tantos anos, trazida de volta. Não literalmente, mas no espírito, no nome, na memória. Olá, Beatriz, sussurrei. Você tem o nome de uma mulher extraordinária. Vou te contar tudo sobre ela. Como era gentil, como era forte, como alimentou toda uma comunidade, como amou ferozmente, como morreu muito jovem, mas como o amor dela sobreviveu. A pequena Béa me olhou, séria, como se entendesse. Então bocejou, pegou no sono nos meus braços, confiante, segura, amada. Sentei com ela, deixando Amanda descansar, observando essa criança pequena respirar, pensando sobre legado, sobre como as pessoas vivem mesmo depois de irem, através de histórias, através de nomes, através de amor que passam adiante. A Beatriz tinha morrido achando que foi traída, mas o amor dela tinha sobrevivido.
No Marcelo que passou para Amanda. Na Amanda que passou para os filhos dela. Nos filhos dela que passariam para os filhos deles. Para sempre. Infinito. Indestrutível. Comecei a desacelerar. Fisicamente. Tinha 71 anos agora. Não velho. Mas não jovem. O corpo doía mais, cansava mais fácil. Mas a mente estava clara. O coração estava cheio. Parei de trabalhar completamente. Me aposentei de verdade. Vivia da aposentadoria. Do dinheiro que o Marcelo tinha deixado. Ainda tinha bastante. Guardado, investido, crescendo. Suficiente para a vida inteira. E para deixar para Amanda. Para os netos. Para o futuro. Passei meus dias na horta, cuidando das plantas, conversando com vizinhos, brincando com o pequeno Marcelo e a pequena Béa, vivendo, simplesmente vivendo, sem pressa, sem raiva, sem arrependimento. Bem, talvez algum arrependimento. Desejava que tivesse acontecido diferente, que o Marcelo tivesse confiado em nós, que a Beatriz tivesse vivido, que tivéssemos tido mais tempo. Mas não tinha. E estava bem. Tinha que estar. Porque a alternativa era a amargura. E já tinha desperdiçado anos demais com isso. Num dia tranquilo, sentei com Amanda na horta. As crianças brincavam perto, correndo entre os canteiros, rindo. Posso te perguntar uma coisa? Amanda disse. Claro. Você realmente perdoou ele? Meu pai? Pensei antes de responder. Queria ser honesto. Não sei se perdoei completamente, admiti. Ainda tem dias que fico com raiva, que penso em tudo que perdemos, tudo que podia ter sido diferente. Amanda concordou. Eu também, mas continuei. Aprendi que perdão não é preto e branco. Não é um momento, é um processo. Alguns dias consigo, outros não. Está bem assim. Ambos podemos viver com isso. Ela pegou minha mão. Obrigada. Por ser honesto, por não fingir que está tudo perfeito. De nada. E obrigado por me dar razão para tentar. Apontei para os netos. Eles são minha razão. Você é minha razão. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, assistindo as crianças brincar, assistindo a vida acontecer. Simples. Perfeito. Suficiente. Comecei a pensar sobre morte. Não mórbido. Apenas realista. Tinha 71 anos, talvez mais 10. 15 se tivesse sorte. 20 se tivesse muita sorte. Não o suficiente. Nunca seria suficiente. Mas mais do que muitos têm. Mais do que a Beatriz teve. Mais do que o Marcelo teve. Queria garantir que estava preparado. Que tinha deixado as coisas em ordem. Fiz testamento. Deixei tudo para Amanda, a casa, o dinheiro, as histórias, tudo. Escrevi cartas, para ela, para os netos, para serem abertas depois que eu fosse. Não mórbido, apenas amor, explicações, bênçãos, permissão para seguir em frente, para serem felizes, para não carregarem culpa ou arrependimento. Falei com Amanda sobre meu funeral. Nada chique, simples. Na horta, se possível. Apenas família e amigos. Histórias e risadas. Celebração, não lamentação. Ela chorou quando conversamos sobre isso. Não quero pensar nisso, eu sei. Mas precisamos. Quero que saiba meus desejos. Quero facilitar para você. Ela concordou. Relutante. Mas entendendo. Preparado, me senti em paz. Pronto quando a hora chegasse. Mas esperando não chegar tão cedo. Ainda tinha muito que queria ver. Pequeno Marcelo crescer. Pequena Béa crescer. Talvez mais netos. Talvez bisnetos. Quanto mais melhor. Quanto mais tempo melhor. Mas se não tivesse, estava bem. Tinha vivido. Realmente vivido. Depois de anos apenas sobrevivendo, tinha aprendido a diferença. Uma tarde, recebi uma ligação. Hospital. Amanda tinha sido internada. Emergência, complicações. Não especificaram. Apenas disseram para vir rápido. Meu coração parou. Não de novo. Não, Amanda. Por favor, não, Amanda. Dirigi mais rápido do que devia. Mãos tremendo no volante. Mente correndo. Orando mesmo não sendo religioso. Por favor, por favor, por favor.
Cheguei no hospital, corri para a recepção. Meu neto, minha bisneta. Onde estava? Quarto 312. Terceiro andar. Corri. Bem, andei rápido. Corpo velho não corre mais. Encontrei o quarto. O marido da Amanda estava do lado de fora, rosto pálido, preocupado. O que aconteceu? Perguntei sem ar. Infecção. Começou como gripe simples, ele disse, mas piorou rápido. Sepse. Estão tratando, mas é sério. Senti o mundo inclinar. Não. Não podia perder ela. Não depois de tudo. Não depois de finalmente ter família de novo. Posso vê-la? Médicos estão com ela agora. Logo. Esperei. Cada minuto uma eternidade. Finalmente uma médica saiu. Ela está estável, disse. A infecção está sob controle. Foi por pouco, mas ela vai ficar bem. Vai precisar ficar alguns dias. Mas vai se recuperar completamente. Quase desabei de alívio. O marido dela me segurou. Está bem, seu Rogério. Ela está bem. Podemos vê-la? Pode. Um de cada vez. Deixei ele ir primeiro. Marido. Pai das crianças. Tinha prioridade. Quando saiu, era minha vez. Entrei devagar. Amanda estava na cama. Pálida. Tubos conectados. Mas acordada. Consciente. Seus olhos me encontraram. Sorriu fracamente. Oi, vovô. Oi, querida. Me deu um susto. Desculpa. Não queria. Sentei ao lado da cama. Segurei a mão dela. Tão parecido com quando segurei a mão da Beatriz. No hospital, esperando, orando. Mas dessa vez diferente. Dessa vez ela ia ficar bem. Pensei que ia te perder, admiti. Voz quebrada. Não vai se livrar de mim tão fácil, ela disse, tentando fazer piada. Mas vi o medo nos olhos dela também. Ela tinha pensado a mesma coisa, que talvez fosse o fim. Fiquei com ela até ela dormir. Depois fiquei mais um pouco, apenas assistindo, garantindo que respirava, que estava viva. Os dias seguintes foram uma preparação. Amanda melhorou rapidamente. Jovem, forte. O corpo dela lutou a infecção e venceu. Médicos estavam impressionados. Ela recebeu alta depois de 4 dias. Levei ela para casa. Instalei no sofá, cobertores, travesseiros, chá, tudo o que precisasse. As crianças estavam com a outra avó. Dariam muito trabalho. Amanda precisava descansar. Fiquei com ela. Cuidei. Assim como ela tinha cuidado de mim tantas vezes. Assim como o Marcelo tinha tentado cuidar à distância. Família cuidando um do outro. Como deveria ser. Uma noite, enquanto ela descansava no sofá, conversamos. Sobre quão perto tinha sido. Sobre vida e morte e tempo. Pensei sobre a Beatriz no hospital. Amanda disse baixinho. Sobre como ela não teve essa sorte. Sobre como facilmente eu podia ter ido também. Eu sei, mas não foi. Está aqui. Viva. Ela olhou para mim. Fez eu perceber. A vida é tão frágil, tão preciosa. Não podemos desperdiçar em raiva, em arrependimento. Temos que viver. Realmente viver. Enquanto podemos. Concordei. É o que seu pai aprendeu tarde demais. É o que aprendi tarde demais. Mas você ainda é jovem. Ainda tem tempo. Use bem. Ela apertou minha mão. Vou tentar e obrigada por tudo, por estar aqui, por cuidar de mim, por construir essa família comigo. É meu prazer, minha honra. Amanda se recuperou totalmente. Voltou ao trabalho. Voltou à vida. Mas algo tinha mudado. Ela parecia mais leve, mais presente, mais grata. Passava mais tempo com as crianças. Menos tempo preocupada com coisas pequenas. Vivia mais. Exatamente como tinha dito que faria. Assistir essa transformação me encheu de alegria, de orgulho. Ela tinha aprendido a lição que levou a vida inteira para eu aprender. Aproveitava cada dia, cada momento, porque nunca se sabe quando acaba. Os meses passaram. Pequeno Marcelo entrou na escola. Primeiro dia, Amanda tirou centenas de fotos. Chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Lembrava dela naquele estágio. O Marcelo tinha documentado tudo, cada momento. E agora ela fazia o mesmo. O ciclo continuando. Fui para a festa de Dia dos Avós na escola. Pequeno Marcelo me apresentou para a classe. Este é meu vovô Rogério. Ele tem uma horta. E conta as melhores histórias. As crianças pediram uma história.
Então contei. Sobre uma quitanda, uma família, sobre perda e encontro, versão editada, apropriada para a idade, mas real. Eles ouviram fascinados. Fizeram perguntas. Queriam saber mais. A professora agradeceu depois. Você tem um dom, ela disse. Para narrativa. Para conectar. Já pensou em escrever livro? Crianças precisam dessas histórias. Sobre família, sobre perdão, sobre recomeços. Pensei sobre isso. Talvez. Algum dia. Por agora tinha família para aproveitar, tempo para não desperdiçar. Mas a ideia ficou. Plantada. Crescendo. Talvez eventualmente. Celebramos o aniversário de 72 anos. Pequeno. Apenas Amanda e família. Bolo que pequeno Marcelo ajudou a fazer. Bagunçado, mas delicioso. Cantaram parabéns. Sopramos velas. Fiz um pedido. Mais tempo. Mais momentos. Mais memórias. Simples. Mais verdadeiro. Aquela noite sozinho, olhei fotos antigas. Beatriz e eu jovens, na frente da quitanda. Sorrindo. Cheios de sonhos. Marcelo criança. Adolescente. Jovem adulto. Antes de tudo complicar. A família que tínhamos sido. Amanda agora, com as crianças, o marido. A vida que tinha construído. A família que tínhamos nos tornado. Diferente, mas não menos valiosa. Talvez até mais. Porque foi escolhida. Lutada. Conquistada. Não apenas dada, mas criada. De cinzas e dor e perdão. Guardei as fotos, todas juntas. Passado e presente. Lado a lado. Uma história completa. Do começo ao meio ao aqui. Não ao fim. Ainda não. Ainda tinha tempo. Fui pra cama aquela noite grato. Por tudo. Pelas dores. Pelas alegrias. Pelas perdas. Pelos encontros. Por cada momento que me trouxe aqui. A esse lugar. Essa paz. No dia seguinte, pequeno Marcelo veio visitar. Apenas ele e eu. Tempo de qualidade. Vovô e neto. Fomos na horta. Trabalhamos nos canteiros. Plantamos sementes novas. Tomates para a próxima estação. Ele perguntou sobre nomes. Por que me chamo Marcelo? Parei, olhei para ele, pequeno, inocente, curioso. Chegou a hora. Você foi nomeado em homenagem a alguém muito especial, eu disse. Seu bisavô. Meu filho. Ele morreu antes de você nascer. Mas era uma boa pessoa. Cometeu erros. Grandes erros. Mas tentou consertar. Passou a vida inteira tentando. E criou sua mãe para ser incrível. Então, de certa forma, ele ajudou a fazer você. O pequeno Marcelo processou isso. Ele era bom? Ele tentou ser. E isso conta muito. Mais perguntas. Respondi todas. Honestamente. Apropriado para a idade, mas real, não escondendo, não embelezando. Apenas verdade. Ele merecia. Carregava o nome, merecia saber a história. Quando terminamos, ele me abraçou. Obrigado por me contar, vovô. Obrigado por perguntar. Caminhamos para casa de mãos dadas. Avô e bisneto. Conectados através de gerações. Através de nome. Através de história. Através de amor. Aquela noite contei para Amanda sobre a conversa. Ela ficou preocupada no começo. Será que era cedo demais? Não, eu disse. Era a hora certa, ele perguntou. Respondi. Honestamente. Ele entendeu. Ela relaxou. Obrigada. Por não esconder. Por deixar ele saber a verdade. Verdade é importante. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Ela concordou. E é assim que honramos o pai. Contando a história completa. Não apenas as partes boas, mas tudo. A bagunça. A redenção. O esforço. Exatamente. As estações mudaram. Outono chegou. Depois inverno. A horta descansou. Adormecida. Esperando primavera. Assim como vida. Ciclos. Estações. Descanso e crescimento. Morte e renascimento. Celebramos Natal em família. Todos juntos. Amanda, marido, crianças. Algumas pessoas da horta. Comunidade que se tornou família. Comida abundante, risadas, presentes. Amor. Olhei em volta na mesa. Todas essas pessoas, todas essas conexões. Construídas de algo tão quebrado. Me senti avassaladoramente grato. Propus um brinde. A família.
Perdida e encontrada. Há amor que perdura. Há segundas chances. Há recomeços. Todos ergueram copos. Brindaram. Beberam. E naquele momento senti paz. Completa. Total. Perdoando finalmente. Não apenas o Marcelo, mas a mim mesmo, por anos de raiva, de amargura, de tempo desperdiçado, deixando ir, finalmente. Aquela noite, sozinho em casa, abri a gaveta. Peguei a caixinha de madeira. Dentro, o relógio do Marcelo, parado no tempo. Segurei na palma, sentindo o peso, a história. Obrigado, filho. Sussurrei. Por tentar, por nunca desistir, por amar da única forma que podia. Sinto muito que não pude dizer isso enquanto estava vivo. Sinto muito que desperdicei tanto tempo com raiva. Mas estou dizendo agora. Te amo. Sempre amei. Mesmo quando não conseguia ver através da dor. Coloquei o relógio de volta. Fechei a caixa. Mas dessa vez não guardei na gaveta. Coloquei na prateleira. Visível. Parte da casa. Parte da vida. Não mais escondido. Não mais envergonhado. Apenas lembrado. Honrado. Aceito. Fui pra cama aquela noite com o coração leve. Pela primeira vez em 27 anos. Desde aquele dia terrível quando tudo desmoronou. Finalmente livre. Finalmente em paz. Finalmente pronto para viver. Completamente. Sem reservas. Sem arrependimentos. Os dias seguintes trouxeram rotina. Simples. Bela. Café da manhã sozinho. Caminhadas. Visitas à horta. Tempo com netos. Jantares com Amanda. Conversas. Risadas. Vida. Apenas vida. Nada extraordinário. Mas tudo extraordinário. Porque era escolhido. Apreciado. Vivido. Completamente. Uma tarde, sentei para escrever. A história completa. Para o pequeno Marcelo. Para quando fosse mais velho. Para entender completamente. Escrevi tudo. Cada detalhe. Cada emoção. Cada lição. Levou semanas. Mas finalmente terminei. 40 páginas. 400 palavras cada. A história completa. De começo ao meio ao presente. Dei para Amanda ler. Ela chorou. Riu. Sentiu tudo de novo. Quando terminou, me abraçou. É perfeito. Ele vai amar. Quando for a hora. Guardei em envelope. Selado. Etiquetado. Para Marcelo Rogério. Abrir aos 18 anos. Guardei com meu testamento. Meus desejos. Meu legado. Tudo preparado. Tudo em ordem. Pronto. Mas não apressado. Ainda tinha muito que queria fazer. Ver. Experimentar. Mas se tempo acabasse amanhã, estava bem. Tinha vivido. Amado. Perdoado. Sido perdoado. O que mais havia? Sentei na varanda aquela noite. Olhando estrelas. Pensando sobre jornada. De onde começou. Onde chegou. Todas as voltas. Todas as perdas. Todos os encontros. Tudo levando aqui, a esse momento, essa paz. Ouvi a porta abrir atrás de mim. Amanda saiu. Sentou ao meu lado. Não disse nada. Apenas sentou. Presença suficiente. Ficamos assim. Pai e neta. Ou avô e neta tecnicamente. Mas sentia como pai e filha. Família. Escolhida. Amada. Eterna. Obrigado. Eu disse finalmente. Pelo quê? Por aparecer. Por não desistir de mim. Por construir isso comigo. Obrigado por me deixar. Por me dar chance. Por me amar. Nos abraçamos. Segurados. Firmes. Família. Finalmente. Completamente. As estrelas brilhavam acima. Testemunhas silenciosas. De jornada. De cura. De amor persistindo. Apesar de tudo. Através de tudo. Por causa de tudo. E lá embaixo, na horta, coisas cresciam. Invisíveis na escuridão. Mas crescendo mesmo assim. Silenciosamente. Pacientemente. Esperando primavera. Esperando luz. Esperando o momento de florescer. Assim como nós. Assim como família. Crescendo. Sempre crescendo. De solo quebrado. De dor passada. De amor que nunca morreu. Apenas dormiu, esperando. E agora, finalmente despertado. Então, essa é minha história. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você estivesse no meu lugar, conseguiria ter aceito tudo isso depois de aprender a verdade?
Me conte nos comentários e inscreva-se para mais histórias como a minha, porque nossas histórias importam, nossas dores importam, nossa cura importa. E nunca é tarde demais para a família, para perdão, para amor, para recomeçar.